Se você é MEI e tá perdido com tanta mudança, esse episódio do Pode Mais Soluções é para você. Seguinte, a nossa colaboradora Jéssica, responsável pelo comercial da Gomes Mais, colocou lá na caixinha dos stories dela algumas para você tirar dúvida, né? Para as pessoas colocarem ali as principais dúvidas. E olha só, os MEIs chegaram com tudo, né, Jéssica? Foram os principais. Jéssica e Márcia, obrigada pela participação de vocês. Vamos então tirar a dúvida deles agora, né? Agora é hora de sanar todas essas dúvidas, as perguntas que surgiram lá nas suas caixinhas, né? Na sua caixinha. Exatamente. Boa tarde, Liz. É sempre um prazer estar aqui. E realmente, nós colocamos a caixinha lá para qualquer tipo de dúvida, né? Para a gente trazer para cá para o Pode Mais e esclarecer isso. E o que mais surgiu foi dúvidas com os MEIs. Porque tá tendo mudança, né? Sim. Exatamente. A gente tem também um projeto de lei aí tramitando. Na verdade, essa previsão do aumento do limite do faturamento do MEI já é uma coisa antiga que vem vindo, mas nunca foi oficial e ainda não é oficial. Então, assim, existe muita dúvida quanto a isso, não só na caixinha, mas no escritório também. Muita gente procura, aumentou ou não aumentou o limite de faturamento do MEI? E não, por enquanto ainda não aumentou, permanece 81 mil no ano. E esse valor, ele é considerando os 12 meses, né? Então, a gente acho que acabou não falando, mas a primeira pergunta, gente, então vamos lá. A primeira pergunta é, você que perguntou, aumentou ou não o limite de faturamento do MEI? A Jéssica tá falando que não aumentou. Existe, né, uma intenção que prevê esse aumento para 150 mil, mas não foi nada ainda declarado oficialmente, aprovado oficialmente. Estão ventilando essa conversa aí, mas ainda não. Ainda não. Tá então, certo. assim, até o momento continua o limite de 81 mil no ano. E lembrando que esse limite é desde que a gente considere os 12 meses. Então, se você abrir um MEI agora em outubro, por exemplo, você não pode faturar 81 mil até dezembro, né? Daí o seu limite vai ser proporcional aos meses que faltam ali para acabar o ano. Então, a gente costuma fazer uma média, né? 81 mil dividido por 12, você tem ali um limite de faturamento por mês de 6.750. Então, abrindo um MEI agora em outubro, o seu limite para esse ano de 2025 proporcional vai ser os 6.750 multiplicado aí por 3 meses. Então, se você faturar acima disso, você já é desenquadrado. E sendo também desenquadrado no ano de abertura, você é desenquadrado de forma retroativa. Nossa. Então, precisa prestar atenção nisso, porque tem muita gente que, às vezes, abre o MEI e acha que em 2 meses ele pode faturar o limite anual. E não é assim, né, Não é Marta? assim A gente funciona. recebe muito isso. Recebe esse tipo de demanda Sim, lá. existe ainda muita dúvida, né? Não só se aumentou ou não, mas ainda assim, dentro do limite atual, se ele pode faturar isso, por exemplo, emitir uma nota em um mês de 81 mil, já não poderia. Entendi. A gente, assim como eles, né, ficam esperando esse aumento, Essas nós mudanças, também ficamos esperando o aumento Sim, junto com eles, né? sim. Porque também a gente vê que 81 mil hoje também é pouco, né? E conforme, né, a gente já Poder falou em econômico vai outras mudando, vezes, né? Vai aumentando, vai passando o tempo e precisava ser corrigido, né? Então a gente também está na expectativa, esperando essa alteração, mas por enquanto ainda não alterou, né? Existe o projeto, mas ainda não está. Ou seja, é só um projeto de lei. E tem agora a segunda pergunta aqui que o pessoal mandou para a Jéssica, é como tiro a inscrição estadual do MEI? Não saiu automático quando incluiu a atividade. Ou seja, ele tentou fazer ali automático e não conseguiu. Então, como que ele faz para tirar essa inscrição? É porque hoje, porque assim, para você fazer a regularização do MEI, você não precisa do contador, você pode fazer sozinho. Só que é isso que acontece. Gente, mas é difícil, viu? Não é fácil, não. Então Não é isso que bolinho. acontece. Muitas vezes, como você não conhece todas as etapas, você acaba queimando uma delas, né? E acaba, de repente, te prejudicando. Eu já passei por isso. Quem me ajudou, inclusive, foi a Jéssica, né? Exatamente. E me ajuda até hoje. O MEI, ele não é uma modalidade simplificada, né, para pequenos empreendedores. E ele não é obrigatório ter um contador. Mas, claro que se você tiver, os seus caminhos ali vai ser mais assertivos, né? E não vai te trazer nenhum, de repente, ali algum prejuízo. Porque, assim, é fácil e não é. Para quem não conhece, não tem a vivência ali na área, pode, sim, acontecer algum erro ali e acabar te prejudicando. Por exemplo, se você fizer um desenquadramento do seu MEI, né, de forma indevida,
Então, Ou até mesmo, se normalmente quando você abre o MEI é porque você já vem ali né, na sua atividade e você vai precisar prestar um serviço, ou você vai precisar vender alguma coisa, e aí precisa da inscrição, Como é e que aí faz? você não tem, né? E normalmente, quando você vai emitir a nota, você já combinou, você já vendeu, e aí você vai finalizar o seu processo. E aí, cadê a inscrição? Entendi. Né? então, aqui, a inscrição estadual para MEI vai depender do estado, né? Então, tem alguns estados que libera de forma automática, tem alguns estados que não. E aqui no Paraná, por exemplo, até 2022, você nem precisava ter a inscrição. Olha. Você conseguia emitir uma nota sem ter a inscrição estadual, não era uma inscrição obrigatória para MEI. De 2022 para cá, isso já é possível, um MEI tirar a inscrição estadual aqui. E isso foi bom porque os MEIs acabam fazendo contratos com fornecedores que não entendem o porquê ele não tem uma inscrição estadual tendo uma atividade que tem incidência do ICMS. Mas era porque aqui no Paraná não precisava antes. Então, de 2022 para cá, isso já é possível. E aí, o MEI, quando você abre, as inscrições já são geradas de forma automática pela comunicação entre os órgãos. Então, você abriu lá no Redicinho seu CNPJ de MEI, essas informações já são enviadas para a junta comercial. E lá já é possível você consultar se a sua inscrição municipal já está em andamento. Se não tiver, pelo menos as informações lá vai estar e você pode solicitar. E a estadual ainda realmente não está gerando. A gente incluiu uma atividade de comércio lá no MEI, fomos consultar lá na junta, não abriu o campo do estado. Mas aí existe um campo lá no Redicim onde a gente consegue solicitar essa inscrição. Basta ter a senha Gov, né? A gente vai acessar lá, tem uma aba de inscrições tributárias, a gente faz o pedido, precisa ter realmente a atividade de comércio ou indústria, né? Que são os que têm incidência do imposto ali de ICMS, que torna a obrigação de você ter uma inscrição estadual. E sendo transmitido ali com a senha Gov, no outro dia você já tem a inscrição estadual. Então, hoje isso já é possível e deixou mais organizado ali os documentos do MEI. E essa senha Gov dá uma dor de cabeça, né? Também. É que assim, Liz, pela legislação, a obrigatoriedade da nota fiscal, tanto de serviço quanto do comércio, ela era obrigatória somente quando eu vendia ou prestava serviço para pessoa jurídica. Mas, com a reforma tributária, a partir de 2026, tudo vai ter que ser emitido nota, tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas. Então, já é para eles irem aí se familiarizando e procurando essa regularização, né, nesse período aí de teste até janeiro, que já possa ir se organizando, porque a partir de 2026 já começa as obrigatoriedades para todos. Então, ou seja, se foi muita informação para você, é bom procurar as meninas, porque, olha, é muito detalhe, Eu ia né? falar isso agora. Então, resumindo, para essa pessoa que perguntou da inscrição estadual, pega sua senha Gov, procure a Gomes Mais, que é uma coisa simples de resolver, mas quem tem ali o conhecimento vai conseguir liberar de uma forma bem mais rápida. E também, se não tiver senha Gov, a gente faz por lá, não é um impeditivo. O reconhecimento facial. Meu Deus. Em todo caso, se não der certo ainda o reconhecimento facial, a gente consegue pedir também com certificado digital. Vai ter um custo ali, né, de 100 e pouquinho, mas já dá para resolver. Então, a inscrição estadual é uma coisa que já está mais simples e hoje tudo digital, né? Procure a Gomes Mais que a gente resolve para vocês. E mais uma pergunta aqui, então vamos responder. O MEI pode, olha, interessante essa pergunta, hein? Pode fazer importação? Como que eu faço? Como que funciona essa questão do limite também? Pode, mas a gente tem que observar alguns detalhes, né? Porque o MEI, hoje, o radar, né, que é o sistema lá onde a gente faz as importações, os processos, os desembaraço aduaneiro, né? A gente precisa ter o radar para fazer importações ou exportações. É um sistema também oficial Isso, do governo. da Receita. Isso. Ah, da Receita. Então, o MEI pode fazer importações, dependendo o valor, o volume que ele vai importar, ele vai precisar ter o radar, né, que é um cadastro específico para importação. Caso seja valor pequeno, até 3 mil, ele consegue fazer isso pelo correio, sem a necessidade de fazer... $3.000, tá? Isso, $3.000, obrigado, Márcia. Ou, se ele for fazer acima disso, ele faz o radar. Só que a gente tem que observar, porque assim, os limites, o MEI tem algumas limitações, né? Tem essas limitações quanto ao faturamento. Então, ele não pode ir lá fazer uma importação
que de repente atinge ali 100% do que ele pode faturar no ano ou mais. Então a gente precisa estar atento a esses detalhes. É que assim, ele pode importar até $3.000, né? Conforme a Jéssica falou. Porém, para ele importar, ele tem que importar produtos que faça parte do objeto social da empresa dele. Então, por exemplo, eu vendo sapato e vou importar pneu. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu só posso importar aquilo a atividade que eu tenho, que vai usar para vender. E tudo aquilo que eu compro, ele não pode ultrapassar 80% do meu faturamento. Então, muitas vezes, o limite é $3.000 e eu quero importar mais que isso. Mas quanto isso representa do meu faturamento? Né? Então, eu posso importar tudo isso? Então, é isso que precisa ter o cuidado. Se faz parte da minha atividade e o quanto eu estou importando. $3.000 por mês. A cada 6 meses. A cada 6 meses. Então, ele pode até importar mais. Porém, se for mais que isso, vai precisar fazer o radar. E aí tem os limites aí, né, para ele poder fazer essa importação. Mas pode fazer sim. Só que o produto importado obriga ele a ter nota de venda, tá? Nota fiscal. Aí ele é uma das obrigatoriedades para ele poder vender. Até uma dúvida também que eu recebi esses dias no escritório, a pessoa tinha atividade de comércio do produto que ela iria importar, então tá correto. Só que ela me perguntou assim, não, mas eu preciso incluir atividade que inclui importação e exportação. Não tem, tá? Não precisa ter um KNAI que específico tenha... para exportação. Na verdade, nem importação. É o mesmo. É só da atividade mesmo. Você precisa ter atividade de comércio do produto que você quer importar. Não tem um KNAI específico lá, eu vou importar, exportar sapatos. Não, vai ser comércio de sapatos. E aí ele consegue fazer a importação. Então, no radar também existem 3 limites, né? Até $50.000 no período de 6 meses, que é liberado de forma expressa, também com certificado digital ou com o Gov a gente habilita e já é liberado automaticamente. E aí tem mais 2 limites, que é até $150.000 ou acima disso, que é um terceiro limite. Esses outros 2 limites é necessário a gente fazer uma comprovação da capacidade financeira, que a empresa tem capacidade financeira para importar aquele valor. Então, o MEI também não adianta ele querer, de repente, habilitar nessa modalidade mais alta, você não pode, Sendo que né? ele só pode 80% Para o daquilo MEI, que ele ganha, né? Para o MEI já se limitaria na habilitação expressa. Então, pode importar a habilitação no radar expressa, né? Essa que libera na hora. E se for até $3.000, ele nem precisa ter o radar. Através do correio mesmo. Entendi. Então fica simples. Então, para o MEI, para você que está querendo vender coisinha da China, sabe? Essa é a dica. Olha lá, gente. Então, a última pergunta para a gente fechar esse episódio. Como que eu calculo o meu faturamento no MEI para não ter que declarar na pessoa física, no IRPF? E aí, gente? Para não ter que declarar. É uma dúvida, assim, tem muitos MEIs também que, de repente, tem o MEI só para recolhimento de INSS, não tem ali um faturamento, mas aí pretende, de repente, comprar um imóvel, quer ter uma declaração de renda, e aí fala, vou fazer a declaração do MEI, colocar o limite anual. Mas a gente precisa se atentar que o limite anual você vai interferir daí na sua declaração de pessoa física, né? Então, acontece muito isso lá no escritório, a gente já recebeu clientes que falam, pode fazer minha declaração e colocar um valor mais alto porque eu preciso comprovar uma renda. Mas a gente precisa estudar certinho para que isso não tenha impacto na sua declaração de pessoa física. De repente, você ter que fazer a declaração de pessoa física sem a necessidade. Pois é. Né? Então... É que assim, Liz, não é que a gente ajusta esse valor, mas é porque como ele não tem a necessidade de emitir nota para todos, então muitas vezes ele recebe o valor e não tem nota fiscal, né? Eu tenho de nota emitido 10.000, mas eu recebi 30.000. E como ele não tem nota, ele não consegue provar que ele recebeu esses 30.000. Então, a gente consegue, de repente, trabalhar nesse sentido, né? O certo é ele informar aquilo que realmente ele recebeu, mas a gente consegue fazer esse ajuste. Então, dentro da declaração, a gente
tem as duas situações. Eu posso informar um pouco mais para quando eu preciso comprovar uma renda, só que eu tenho que estar ciente que se eu informar mais, eu vou entrar na declaração da pessoa física. O cálculo, ele é feito da seguinte forma. Então, no MEI, ele vai seguir a parte de isenção que vai como isento na declaração da pessoa física, ele segue igual ao lucro presumido. Então, ele presume que eu tinha um percentual de lucro. E na prestação de serviço é 32%. Então, daquilo que eu recebi, 32% ele vai como isento e no comércio, 8%. Então, daquilo que eu recebi no ano, 8% eu informo como isento. E o que sobrou, se eu tenho como utilizar despesas, porque, por exemplo, no comércio, o que eu posso usar para abater? Eu posso usar compras de materiais que faz parte do meu processo operacional. Da inscrição, aquele assunto que a gente já comentou. Não adianta eu vender sapato e comprar pneu, que eu não vou poder usar como despesa. Mas daquilo que faz parte do meu operacional, eu posso deduzir. Então, depois que eu deduzir aquela despesa, o que me sobrou seria considerado um lucro. Aí, ele vai como tributado. E se ele atingir o limite lá que obriga a entregar a declaração, vai para a declaração. Que no último, era R$ 33.888. Então, depois que eu tirei a minha parte de isento, depois que eu tirei as minhas despesas, aquilo que sobrou, se der mais que 33 mil, eu tenho que informar lá. Só dessa forma? Não. Porque o que vai acontecer? Se eu tiver outras rendas, eu somo com as outras rendas. Então, às vezes, o que sobrou para eu informar lá era 20 mil, mas eu tenho mais 15 mil de outras rendas. Que outras rendas? Um aluguel ou qualquer outra coisa, né? Eu, como MEI, eu posso ser funcionário. Então, eu tenho lá o meu salário, CLT. Deu mais que 15 mil. Então, 20 mil não me obrigaria. Porém, eu tenho outros que vai somando a renda e vai me obrigar a entregar. Declarar então, o imposto de cálculo renda. é mais ou menos assim que faz. E essa importância de um MEI, mesmo não sendo obrigado a ter um contador, é bom que tenha para que você consiga fazer essas deduções e nós declarar. já falamos disso num outro pod, né? Que está aqui na nossa playlist do Pode Mais Soluções. Sobre isso, porque eu posso ter uma contabilidade onde eu vou apurar o meu lucro real. E aí, tudo que eu conseguir provar que realmente foi lucro, aí eu não preciso pagar imposto. Então, tudo que sobrou depois de todo esse cálculo, se eu comprovei que realmente ele é meu lucro, eu jogo ele tudo como isento na declaração de imposto de renda. Mas para isso eu tenho que realmente, né, ter uma contabilidade mensal, onde eu vou explicar ali, vou mostrar para a Receita que realmente aquele foi meu lucro, aí eu não preciso pagar imposto. Para conseguir organizar tudo isso, né? Porque senão a pessoa às vezes acaba perdendo ali por não estar de forma organizada e podendo se beneficiar dessas deduções. Sim, é muita informação, né? É isso, gente. E se você, né, ficou com dúvida, né, a Jéssica deixou na caixinha dela, você pode seguir ela, mas segue também a Gomes Mais Soluções no Instagram, que logo a gente vai lançar outras caixinhas para você colocar a sua dúvida. Ou também, se você, né, não for da rede social, pode ligar, né, gente? O telefone ainda funciona, né? Sim, 44-3220-3300, pode ligar e falar com a gente lá. E pode conversar com a gente também. Para quem é de WhatsApp, tem o WhatsApp, né? Mesmo número no WhatsApp. E tomar um café, né, Jéssica e Márcia? A gente Estamos aguardando vocês lá e também nas nossas redes sociais, @Gomes Mais Soluções. Interage com a gente, pessoal. Pode colocar lá suas dúvidas, a gente responde. Com certeza. Muito obrigada, Jéssica, Márcia, pela companhia de vocês mais uma vez. Pelo empenho. E você continue acompanhando o nosso Pode Mais Soluções aqui nessa parceria com o portal Hoje Maringá. A gente está sempre trazendo informações e soluções para você. Até breve.